Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Nós hoje começamos a meditação do 7º artigo da nossa profissão de fé, que faz a afirmação: donde virá julgar os vivos e os mortos. Esse artigo dentro do catecismo está estruturado em duas partes. A primeira parte fala sobre a volta gloriosa de Jesus, ele voltará na glória. E a segunda parte fala sobre o julgamento, o juízo final, para julgar os vivos e os mortos. Bom, vamos começar a meditação dessa primeira parte, que fala que o Cristo já reina pela igreja. Também afirma que, apesar disso, a igreja ainda espera com Cristo que tudo lhe seja submetido. Também fala do advento glorioso de Cristo como esperança de Israel e a aprovação derradeira da igreja. Na meditação do 7º artigo da profissão de fé, o catecismo ele retoma uma afirmação da carta de São Paulo aos Romanos, que diz: Cristo morreu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Uma afirmação que está no capítulo 14 da carta aos Romanos, no versículo 9. E a partir disso, o catecismo retoma também a meditação do nosso último programa, que estava no artigo 6º da profissão de fé, sobre a ascensão, mostrando que a ascensão de Cristo ao céu, ela significa sua participação em sua humanidade, no poder e na autoridade do próprio Deus. Nós podemos, com certeza de fé, afirmar que Jesus Cristo é Senhor. Ele possui todo o poder no céu e na terra. Ele é Senhor tanto do universo quanto da história. E nele, tanto o universo quanto a história, tanto a vida quanto a criação, vão encontrar a sua recapitulação, a sua consumação transcendente. Ou seja, tudo se encaminha para o Cristo. E tudo foi criado por meio de Cristo. Nada que existe sem o Cristo. Mas como Senhor, o Cristo é também a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Uma afirmação com fundamentação bíblica, na teologia de São Paulo. Jesus, elevado ao céu e glorificado, tendo cumprido plenamente a sua missão, ele vai permanecer na terra por meio da sua igreja. Ele está presente na sua igreja. O mistério de Cristo e o mistério da igreja são dois mistérios inseparáveis. Na verdade, a gente pode considerar como um único mistério. Então, nós não podemos conceber a igreja desprezando a pessoa de Jesus, considerando apenas como uma instituição humana. A igreja é o corpo místico do Senhor, é presença sacramental de Cristo no meio da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, considerar o Cristo desprezando a igreja é criar, como podemos dizer, uma aberração, né? Uma cabeça sem um corpo é algo que fica até difícil de olhar, né? Então, o Cristo considerado sem a igreja é uma realidade incompleta. Daí nós entendemos a necessidade da igreja para o nosso relacionamento com Deus. Entendermos a salvação mediada pela igreja, porque é na igreja que nós nos encontramos com o Cristo. E isso serve de alerta para essa tendência muito intimista e individualizante que nós temos nos nossos tempos, as pessoas desprezarem a igreja. Hoje, quantas pessoas falam, né? Eu acredito no Cristo, mas eu não quero a igreja. Mas então não acredita no Cristo todo, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Então Jesus permanece na terra, na sua igreja. Ele quis a igreja, ele instituiu
a igreja ao reunir em torno de si os apóstolos. Nós vamos ter a oportunidade de meditar um pouco mais sobre o mistério da igreja daqui a alguns dias, quando nós, prosseguindo a reflexão da nossa profissão de fé, falarmos creio na igreja, né? Bom, a redenção é a fonte da autoridade que Cristo, em virtude do Espírito Santo, exerce sobre a igreja. O reino de Cristo, aquele mesmo reino que ele anunciou por meio das suas palavras e que ele tornou presente por meio das suas ações poderosas e dos seus gestos de promoção de vida, como a acolhida dos pecadores, esse reino de Cristo, ele já está misteriosamente presente na igreja, que é germe e início do reino aqui na terra. Então a igreja, ela não é o reino dos céus, não é o reino de Cristo na sua plenitude, mas ela é sacramento, ela é presença do reino de Cristo no meio da humanidade. O catecismo, ele continua falando que desde a ascensão de Jesus aos céus, o desígnio, o plano de Deus entrou na sua consumação. Nós já estamos na última hora. É a era final do mundo que já chegou para nós. E a renovação do mundo já está irrevogavelmente realizada e, de certo modo, já está antecipada nessa terra. Porque já na terra, a igreja se reveste da verdadeira santidade, ainda que imperfeita, né? O reino de Cristo já manifesta a sua presença pelos sinais milagrosos que acompanham o seu anúncio pela igreja. Então, nós vivemos esse tempo em que o mistério da salvação, ele atinge a humanidade de maneira irrevogável, e nós devemos nos abrir à salvação em Cristo, a partir da nossa liberdade, abrindo nosso coração para o Senhor. Mas, ainda que o reino de Cristo ele já esteja presente na sua igreja, ele ainda não está consumado com poder e grande glória pelo advento do rei na terra. Esse reino, ele ainda é atacado pelos poderes maus, embora eles já tenham sido vencidos em suas bases pela Páscoa de Cristo. Essa tensão em que se vive a espiritualidade cristã, do já e do ainda não. Pela sua morte e ressurreição, Jesus já venceu a morte, mas nós ainda passamos pela experiência da morte. Então a consumação virá no final. Pela sua morte e ressurreição, Jesus venceu o pecado, mas nós ainda experimentamos o pecado e suas consequências na nossa vida. Mas isso ainda se encaminha para uma plenitude quando Jesus vier novamente ao nosso encontro. Então, enquanto tudo não for submetido a Jesus, enquanto não houver novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, a igreja peregrina leva consigo em seus sacramentos e nas suas instituições, que pertencem à idade presente, ao tempo presente, a figura desse mundo que passa, e ela mesma vive entre as criaturas que gemem e sofrem como que em dores de parto até o presente, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A igreja vive nesta orientação para a consumação final, mas dentro das realidades contraditórias que marcam o tempo presente. Por esse motivo, os cristãos oram, sobretudo na Eucaristia, para apressar a volta de Cristo, repetindo aquelas palavras que nós encontramos no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, Vem, Senhor Jesus. É interessante notar isso, porque por um motivo ou outro, talvez pelo medo do julgamento, pelo medo de perder o céu, ou pelas imagens catastróficas até que estão ligadas à segunda vinda de Jesus por causa da linguagem apocalíptica dos textos bíblicos, muitas pessoas têm medo, muitos cristãos têm medo da vinda de Jesus. Enquanto, na verdade, a vinda de Jesus é o desejo mais profundo do coração do cristão. É quando Jesus vier, que nós o veremos face a face e realizaremos esse anseio que foi plantado em nós desde que fomos criados, esse desejo de sermos preenchidos
pela presença de Deus. Então a igreja não teme a vinda de Jesus. Ao contrário, a igreja clama a vinda de Jesus. Nós queremos que o Senhor venha. E não tememos também o juízo do Senhor, mas desejamos o juízo de Cristo. Porque o juízo do Senhor vai marcar a expulsão de todo o mal que no presente nos faz sofrer. Com a chegada de Cristo, com a realização do julgamento, o mal deixando de existir, nós finalmente vamos viver essa paz que Cristo veio trazer para nós. Cristo tinha afirmado antes da sua ascensão que ainda não tinha chegado a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico que foi esperado por Israel, que deveria trazer a todos os homens, segundo os profetas, a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. O tempo presente é, segundo o Senhor Jesus, o tempo do Espírito e do testemunho, mas é também um tempo ainda marcado pela tristeza e pela provação do mal, que não poupa a igreja e que inaugura os combates dos últimos dias. É um tempo de expectativa, é um tempo de vigília. Tempo em que nós devemos perseverar no serviço de Cristo, no serviço do reino, pois é na perseverança que nós alcançamos a vitória. Nós participamos da vitória de Cristo que Ele concede gratuitamente para nós, mas na perseverança nós deixamos que esse dom penetre também a nossa vida. Nós vamos prosseguir na próxima semana a meditação sobre o 7º artigo da nossa profissão de fé, ainda falando sobre a vinda gloriosa de Jesus e também sobre o julgamento de vivos e mortos.